colocou frente a frente da angústia e da dor. Você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a tua cabeça, que o samaritano do céu está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, e depois dessa prova um troféu tu vais receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque por mais que nós estamos passando um momento difícil, nós temos que dizer, graças a Deus, estamos muito bem. E aí, Caio? Olá pessoal, tudo bem? Aí o Caio tá feliz, gente, ele é jovem, ele tá feliz. Não, tem que estar feliz. Tem que estar, não tem, Caio? Opa! Não pode ficar triste não é mesmo? Verdade. Tem os velhinhos pensando que vai morrer. Você acha que eu vou morrer agora? Não, não vai Eu não. tenho 60 anos, que me tornei idosa, eu estou mais feliz porque eu tenho certeza que Deus não vai permitir. Nós somos uma geração sábia, Deus não vai destruir essa geração não. Tem que estar feliz, jamais. mesmo. Não é verdade? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Pessoal, eu não posso deixar de fazer os vídeos para vocês, né? E aqui a gente está perto de casa. E você diz, o parrudo. Não, nós está num lugar aqui tranquilo. É verdade. Eu quero dizer para você que eu tenho um vídeo que eu falo da minha infância, que ele já Isso. está aí no canal, né, Caio? É verdade. E eu quero dar continuação. Eu disse que eu ia dar continuação, que logo estaria falando muito mais coisas. Então eu quero dar continuação sobre esse vídeo, para falar um pouco da minha infância, falar um pouco de mim, né? Eu tenho dito para vocês que eu sou mineira, sou de perto da BH, da capital. Hoje está ventando muito aqui, talvez o vídeo, hein, Caio? Hoje tá ventando muito, pessoal. A gente pede desculpa aí se, Desculpa, tá? se atrapalhar um pouco o Porque áudio, tá, né? tá assim, ó, o céu tá azulzinho. Tá. Mas tá um sol de estourar a mamona. E aí eu quero falar com vocês, vamos lá. Eu vou falar com vocês hoje sobre nós. Nós criança, como é que nós agia, como nós brincava, né? Qual eram as nossas brincadeiras, né, Caio? Isso. E vamos ver o que o Caio quer saber hoje, porque esse menino é curioso, tá? Eu conto a história em casa e ele fica falando pra mim, ô mãe, conta pro pessoal aquilo que a senhora contou. Eu disse, nossa, eu vou contar tudo pro pessoal. O que eu contei pra esses meninos, meus filhos, são 3 filhos que eu tenho. A gente quer saber. E sempre contei historinha pra eles e agora cresce e pensa, eles vão contar pros filhos deles. Não, eles querem mais história ainda, mas isso é bom. A gente é curioso. É curioso esse sim. Então, aí você tá falando das brincadeiras? Sim. A gente queria saber onde vocês brincavam, assim, qual que eram as brincadeiras de vocês. Conta um pouco aí pro pessoal. Que lembrança, hein? E quantos anos? Olha, as brincadeiras, ela era assim, muito simples.
mas era brincadeira, como eu falo para você. A criança, ela não precisa muito de luxo, ela não precisa muito de brinquedo tecnológico, como está no dia de hoje. A criança se enterte com qualquer coisa que é diferente. Então, em casa, meu pai tinha feito um balancinho para nós, sabe? Naquele tempo. Ele fincou uma estaca assim, outra estaquinha assim, travessãozinho, e pôs uma cordinha, e aqui embaixo tinha uma tábua, e a gente pra lá e pra cá. Né? Ali eu chamava de meu balanço do choro. Todas as vezes que eles me batiam, eu ia para aquele balanço e eu ficava chorando. O balanço e do chorando choro. aquele balanço, e meu pai pegava na janela e falava: se você não parar de chorar, você vai apanhar de novo. Então você tinha que não chorar. Baixinho, sabe? E ficava balançando, era o balanço do choro. Mas a gente brincava no quintal com tudo, sabe? Uma latinha, meus irmãos tinham mania de brincar com a caixinha de fósforo, eles brincavam de carrinho, eles construíam, sabe? Com essa caixinha de fósforo, as tampinhas, porque naquele tempo não tinha muito, né? Coisa pra gente achar pra brincar. O sabuco, sabe? O sabuco do milho. Aquela parte onde os grãos ficam agarradinho, nós brincava de bonequinha com aquele sabuco de milho. Os meninos brincavam de corrimão, certo? Colocava a tampinha de um lado e do outro e colocava um pauzinho assim no meio e ia correndo. Os pauzinhos para fazer as perninhas. Isso, fazia. Então a criança, ela se desenvolvia sua mente na invenção. O brinquedo dela era o que ela criava. Você vai ver que legal. Tinha tanta imaginação, né, mãe? Muita pra imaginação. Muita coisa. E hoje, muito, as crianças não querem ficar no celular, ficar no computador. Não, as crianças de hoje, eu vou te Quer falar brincar, pra você, não. por isso que não gosta do estudo, porque já tem que vir de pequeno, né? Esse então, tempo a bom. gente criava aquilo ali, sabe? A gente ia brincar de casinha, ia brincar de boizinho, era uma pedrinha, era um mamãozinho, tá? Uma laranja. Um fruto virava um brinquedo. Virava um brinquedo. E um fruto virava um brinquedo. E fora as coisas que a minha mãe, ela era uma mãe muito carinhosa, sabe? Ela gostava de contar história para nós, ela gostava de ensinar nós como é que brincava, como é que fazia as coisas. Nós eram 10 filhos, né? Agora você imagina 10 crianças num quintal. E não era um quintal tão grande, mas não era um quintal pequeno como os dias de hoje, né? A gente era pobre, mas tinha um quintal grande, de terra batida. No quintal havia bananeira, havia horta que a gente não podia pisar num pedacinho dela, que a minha mãe não aceitava. Tinha um pé de manga, um mamão não faltava, certo? Tinha alguns pés de fruta nesse quintal. E a gente brincava com os brinquedos. Mas eu sempre, quando era criança, eu tinha o desejo de ter uma boneca de verdade. Olha. E eu dei muito trabalho para minha mãe, Caio. Eu cheguei a ficar doente porque eu vi uma menina com uma boneca. Que viu ela com a bonequinha? Eu ficou vi doente. a menina, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, 7 para 8 anos. Eu lembro que a minha mãe mandou eu ir na venda, porque naquele tempo não tinha supermercado, né? Era venda, chamava armazém. Venda, armazém. Venda era pequena. Que vendia quitanda é legumes, quitanda era o pão, era o leite, era o biscoito, era o pão de queijo, a broa, porque esse era a quitanda daqueles tempos. O pão mesmo, que era o francês, não existia, né? Não existia, não. Não, era o pão caseiro, pão feito em casa. Então, se nós chegava uma visita, minha mãe tinha um fogão de lenha no quintal, o dia que tirava, quando era um tempo bom da nossa vida, que tinha condições de nós fazer as quitandas, chamava quitanda. Então, ela tinha várias latas. Ela tinha umas 5, 6 latas, que são lata de óleo, de banha, que já comprava, que colocava a gordura de porco. Então, quando acabava, lavava essas latas muito bem lavadas, secava no sol e guardava. Então, era o tempo de fazer a quitanda. Então, naquele dia de fazer a quitanda, minha avó descia, né, para ajudar a minha mãe. Então, naquele dia, eu colocava a lenha no forno bem cedinho, tipo 5h30 da manhã, Caio. Olha, 5h30 cedinho. da manhã, já enchia o forninho de lenha, já punha para esquentar e minha avó já começava, porque ela era uma assadeira, Caio. Ela era uma boleira de mão cheia, Caio. Eu gostava do bolo que ela fazia de coalhada. Olha. O leite coalhava e ela fazia um bolo de fubá de coalhada, delicioso. Então ela fazia bolo de coalhada, bolo de amendoim, bolo de fubá, bolo de farinha de trigo.
já existia a farinha de trigo. Gostoso. Ela fazia o pão de queijo, o biscoito, biscoito grande, biscoito pequeno, biscoito enrolado, biscoito compridinho, de todo jeito. E todas essas quitandas, que a gente chama de quitanda, todas essas quitandas, ela ia tudo para dentro de uma lata. Olha. Então, minha avó levava um tanto, aquele costume, minha mãe dava isso, roscas, fazia as roscas, e ali tinha isso. E a gente gostava muito. Então, quando a gente ia brincar, a gente ficava, já tinha esses brinquedinhos jogados. Às vezes a laranja murchou, nós ia lá, pegava outra laranja, ou brincava com outra coisa. O mamão, às vezes, a galinha comeu, porque tinha galinha, né? Porco não, tinha porco, mas o porco sempre foi criado no chiqueiro. O porco não criava assim, como eu vejo hoje, né? Mas a gente ia tratar do porco. Isso também distraía. Jogar o milho para as galinhas, a gente distraía. E eu lembro que a minha mãe mandou eu ir na venda buscar, acho que foi gordura de porco. Gordura a de gente porco. comprava, olha para você ver, naquele tempo, para você comprar uma gordura de porco, você tinha que levar a vasilha. Então, eu levava uma vasilha, não de alumínio, mas de lata. Tipo 1 litro de óleo, que naquele tempo tinha uns litros de óleo assim, né? A gente levava esse litro e chegava lá e falava, eu quero meio quilo de banha. Ele pesava a lata depois de fazer o desconto. Então, eu no caminho, quando eu cheguei na venda, eu vi uma menininha com uma bonequinha muito pequenininha. Pequenininha. Era uma criança pobre. E eu fiquei olhando aquela bonequinha, sabe? Nos bracinhos daquela menina, Caio. Olha. E fui assim, sabe? Desejando aquela bonequinha. E eu falei, nossa, queria tanto pegar. E meus olhos não saía daquela bonequinha. O tanto do homem falou, o que você quer, menina? Você não fala. Aí eu falei, eu quero 1 quilo de banha. E eu fui com isso na minha cabeça. E não contei pra minha mãe. Olha. E depois disso, eu sei que eu fui dando febre depois do almoço. Comecei a dar febre. Da febre já foi pra garganta. E minha avó, sempre que nós ficava doente quando era criança, minha mãe comunicava a minha avó, olha, a Ângela tá doente, o Mauro tá doente, fulano de tal. Minha avó já dizia, porque como eu falei, ela era descendência de índio, ela conhecia qualquer rama disso aqui, certo? Qualquer casca. Ela pegava a folha assim e ela já sabia o que era. Entendi. Aí ela já vinha com esses remédios. O que ela tem? Ela tá dando febre de uma hora para outra, eu não sei. Então minha avó chegou. Quando a minha avó chegou, que eu falei, ela era muito sábia. Ela chegou e falou, ô minha filha, vem aqui cadinha. Aí tomei o benção, ela me beijou, pôs eu no colo e falou assim, o que tá acontecendo com a minha menina? E eu falei assim, eu tô muito quente. Aí ela falou, nossa, você tá muito quente. Alguma coisa aconteceu com essa menina. Alguma coisa. Eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa, porque você não estava doente. Por um acaso, quando você viu alguém comer alguma coisa, você ficou com vontade? Falei, não, Dinha, eu não fiquei. Eu fiquei só com uma vontade. Ela falou, de quê? Eu queria pegar a bonequinha da menina. Ela, que bonequinha? Havia uma menininha na venda que ela tinha uma bonequinha pequenininha de verdade. E eu queria ter uma boneca de verdade. Ela falou, mas sua avó não pode comprar, sua mãe não pode comprar. Aí eu falei assim, e eu queria pegar aquela bonequinha. Ela falou, já sei. Ela tá com lombriga assustada. Abriu meus olhos assim e disse, ixi, as lombrigas dela está tudo juraçada. Ai, meu Deus. E vem ela com aquele alho mineiro de novo. Eu lembro que ela pegou, foi lá e falou pra minha mãe, chamava Geralda, Geralda, onde tá o alho? Eu, não. Que alho gostoso. Oh, meu Deus. E ela na horta, minha mãe sempre teve, mineiro sempre tem, né? Foi lá na horta, pegou aquele monte de hortelã e foi fazer aquele chá. Eu, avó, eu não gosto de tomar esse chá. Ela disse, não tomar pela boca, toma com o nariz tapado. E lá em casa tinha essa mania, sabe? Tinha povo? que tomar. Nós não era pedido tomar, nós não era pedido comer, era obrigada a fazer. Então, tomava aquilo que o cheiro de alho, meu Deus. E ela já colocava ali, dessa vez ela já não colocava o azeite de mamona, porque não era nada que estava parado no intestino. Mas ela falava que as lombrigas estavam juraçadas, eu não sei o que é. Eu acho que elas estavam brigando uma com a outra para ver quem ia me matar. Então, ela dava esse chá, gente. Ela deu esse chá para mim
muito ruim. E ela punha muito, tinha que tomar e tomando devagarinho. Ela punha Pensa bastante? num trem ruim, gente. Pensa num trem ruim, tadinho Meu de Deus eu. do céu. Nossa! E tomou aquela coisa ruim, passava um pouco, ali 2 horas, 3 horas, aquela febre, sabe? Abaixava. Abaixava. É. Ai, que Aí ela beleza. pegava, ficava ali até ver se eu tava bem. Ah, Ela sim, mas falava, era ruim, Geralda, né? tô Mas falando pra você, tá bom. logo nós tem que dar remédio de verme para essas crianças. Eu disse, ah, não! Eles estão com muito verme. E assim a gente ia brincando. Mas um dia aconteceu algo muito legal. Eu fui para casa da minha avó porque tinha o dia de nós ir lá para ajudar a varrer o terreiro. Como eu também contei no primeiro vídeo, que tudo dela era muito limpinho, né? Ao redor das dálias, da horta, tinha, a casa dela era de sapé, era de adobro, né? Era a telha, perdão, a casa era de telha, mas as paredes eram de adobro, de chão batido, de fogão de lenha. Os banquinhos muito bem arrumadinhos, tinha paninho para tudo enquanto é lado, casa de vó, né? E ela gostava que sempre alguém tinha que subir, uma das netas. E outra hora eram os netos. Então, naquele dia, era eu que tinha que subir, eu e minha prima, para ajudar a minha avó, que nós chamava de Dinha, porque ela não gostava que chamava de vó, para varrer esse terreiro. Então, nós começamos a varrer esse terreiro e tinha uma plantação de milho que ela fez no quintal. Nós acabamos de plantar e falou, Dinha, nós pode brincar de casinha? Ela falou, pode brincar. E lá na casa dela, nós já tinha algumas coisas de brincar, porque meu avô era folheiro, mexia com lata, fazia caneca, fazia bacia, forma de bolo, né? Da lata ele fazia tudo, meu tio. Então, o meu tio guardava aquelas tampinhas e fazia para nós aquelas panelinhas pequenininhas. Eu falo, por que eu não guardei para que vocês pudessem ver hoje, né? Tudo que ele fazia para um adulto, ele fazia para nós brincar. Então, nós tinha canequinha, tinha bacinha redonda, quadradinha. E a minha avó falou assim, deixa aí eu apanhar uma espiga de milho para vocês brincar. Sabe o que nós ia brincar da espiga de milho? De neném. De neném? Criancinha. Legal. E nós pegamos, minha avó foi lá e pegou 2 espigas. E as espigas que podia uma criança brincar, era aquela espiga que tinha cabelo. Porque assim dá-nos a impressão na nossa mente que era uma criança, porque tinha o cabelinho. Então o que a gente fez? Minha avó dava um paninho, que ela era costureira, ia lá, pegava qualquer paninho velho que ela não ia usar e dava um pedaço para mim, um pedaço para minha prima. E nós brincava de mamãe. Oi. E com aquela bonequinha no braço, no ombrinho, nós punha um paninho, como se fosse um nenezinho. E nós saímos, então só ficava o cabelinho com a pontinha da espiga para fora. E nós saía brincando. E falava assim, vó, nós pode brincar ali na rua um pouquinho? Não. Nós pode subir só até ali, assim, brincando que nós está passeando? Ela falou assim, só até ali. Em frente à casa da minha avó, havia uma fábrica de foguete. E era a hora de almoço. Então aquele pessoal que trazia o almoço, porque tempo não tinha almoçar em casa, né? Trazia o caldeirão de comida e comia ali. Eles sentavam tudo, outros deitavam naquela calçada. Eu vou falar para você, era a única calçada de cimento que havia na rua. O resto era tudo de terra e chão batido. Olha E a aí. rua era de terra também. Mas era varridinha porque cada um varria a sua frente. Então, nós começamos a andar com aquela bonequinha. Eu lembro direitinho. Eu e minha prima Carminha. Nós começamos a subir e andando ali. E eu senti que tinha um homem olhando nós. Aí ele disse, vocês estão brincando de casinha? Nós falamos, nós está. Ele falou assim, o que é isso que está no bracinho de vocês? Que está tampado? Nós falamos assim, isso aqui é um neném. É uma nossa bonequinha. Ele olhou assim, tão triste, e falou assim, eu vou fazer uma boneca para vocês. Aí nós falou, tá, e saiu correndo. E chegou lá e falou, Dinha, o moço que trabalha ali, ele falou assim que vai fazer uma boneca para nós. Ela falou, ele não deveria ter prometido. Tudo bem. Mas ele não deveria ter prometido. Porque eu já tinha aquele problema de lombriga assustada. Lombriga agitada. Isso passaram dias. Aí chegou um dia de novo, chegou a vez de eu e minha prima ir brincar lá. Aí nós fomos de novo para casa da minha avó, fazer aquele mesmo trabalho que a gente fazia. Molhar as plantas dela, molhar a horta e varrer todo o quintal. E nós fomos varrer. Quando nós falou, Dinha, nós pode brincar? Ela falou, não tem mais milho. O milho agora já ficou velho.
Mas brinca com o sabuquinho, faz de conta que ele é nenê de vocês. Ah, tá bom. Nós pegou aquele sabuquinho, fez o mesmo processo. Aí, ô Dinha, deixa nós brincar lá só daquele tamanho. Nós fomos lá pra rua e não tinha nenhum homem. E eu queria ir pra rua para ver se via aquele homem que disse que ia dar ia fazer uma boneca para nós. E eu ficava com aquilo na cabeça, cadê ele? Cadê ele? E naquele momento, ele falou que saía ali toda hora, todo dia, todo momento lá fora. Mas ele nunca via nós. Olha. Aí, quando ele saiu lá fora, ele falou, oh meu Deus, espera aí meninas, espera aí. E ele vem com um boneco desse tamanho, Caio. Olha só. Lembra daqueles bonecos, aqueles bebezão, que eles tinham assim um punhadinho de cabelinho com um lacinho de lado? Era daquele tamanho. Nossa. E ele vem com um bonecão de papelão, Caio, que as pernas mexiam. Imagina, eu quase desmaiei de tanta alegria. Caio, eu ganhei o céu, ganhei o ouro, eu ganhei telecena, eu ganhei tudo que existisse na minha vida para mim naquele momento. Era o desejo maior que eu tinha, era ganhar uma coisa de verdade, uma boneca de verdade. E ele pegou que pelo bom. braço assim, eu ainda vi o braço mexendo, que ele pôs uma molinha por dentro, e o boneco ele pintou os olhinhos, a boquinha, o narizinho. Cai, imagina, nós chegando na casa da minha avó chorando e dizendo à minha avó, o que foi? Ai, nós ganhamos bonequinha, nenê, nós ganhamos a nossa boneca, avó, Dinha, nós ganhamos. Ela falou, graças a Deus que ele fez. Aí ela falou, mas não precisa chorar, eu tenho uma boneca de verdade, Dinha, eu tenho uma boneca de verdade. Ela falou, vou fazer roupinha para os bonecos de vocês. Isso não é uma boneca, isso aí é um boneco. Aí é um boneco, vocês têm que dar nome para ele e eu vou fazer roupinha para ele. Aí ela fez shortinha, ela fez camisetinha, ela fez brusinha, como se fosse um nenezinho, era o tamanho de um nenezinho. E fez pra nós assim uma manta de pedacinho de várias cores. E eu dormia com esse boneco, Caio. Eu fazia o serviço e ia lá ver na cama se ele tava lá, sabe? O tempo todo eu ia pra escola e ficava pensando, será que ninguém tá mexendo no meu boneco? Será que ninguém tá mexendo nele lá? Caio, a alegria era muita, muita, muita. Até que um dia. Era um dia de domingo. Nos domingos nós ia tudo para casa da minha avó. Todas as filhas, todos os netos. Era muito neto. Neto. Daria uns quase 50 netos. E ali nós brincava no quintal. A primeira coisa que a minha avó falava quando chegava: não quebra nada da horta, nem as minhas folhas. O resto, ela não falava. E nós corríamos. O quintal era muito alto, muito grande. E nós juntamos os primos com as primas. Então começamos a inventar que nós ia fazer uma viagem. E precisava se arrumar e ficar bem bonita. Não esqueço disso. E nós precisamos tomar banho. O banho daquele tempo era numa bacia. Na minha casa mesmo, a minha mãe esquentava a água, colocava, não uma bacia cheia, um pouquinho de água e ensinava nós primeiro. Primeiro lavar o rosto, depois lavar os braços e as mãos, e depois sentar dentro da bacia e lavar o resto do corpo. E no sábado é que tomava aquele banho mesmo, sabe? Onde o irmão, a minha mãe pegava e entrava com a gente, esfregava as costas, os braços, as pernas, os pés, porque estava muito sujo. Então minha mãe esfregava, mas esfregava nós assim a ponto de doer. Então no sábado tinha esse capricho, lavar a cabeça, trançava o nosso cabelo, punha fitinha, ficava todo bonitinho, todo escovadinho. Mas nós criamos uma coisa: vamos dar banho no nosso nenê? Aí ele disse, ah não, eu não quero dar banho no meu. Ah não, eu não vou dar banho. Eu virei assim, ah, eu vou dar banho no meu. Fui lá, peguei uma canequinha de água e comecei a lavar a carinha da minha boneca, do meu boneco, os bracinhos do meu boneco. Depois eu resolvi jogar bastante água para lavar a cabeça. E o boneco foi murchando, cara. Porque ele era feito de quê? De papelão. Papelão. Ele era feito de papelão que fazia o foguete. E eu comecei a gritar, mas a gritar. Todo mundo parou, minha tia veio, minha mãe, o que foi? O meu boneco, a minha boneca. E a minha prima falou, eu falei pra você não, porque você lavou e eu não queria lavar. Aí, eu quero meu boneco,
E ele foi murchando, e minha avó tentando secar, ia sair nos pedaços, o olhinho dele já acabou. E eu fui ficando nervosa, triste, a ponto de ficar lá no cantinho e acabou. E eu lembro disso, sabe? Que foi um momento em criança muito triste para mim. E eu lembro que minha madrinha, ela ficou sabendo disso e ela falou assim, pode deixar que eu vou dar uma boneca para ela. Eu era uma criança muito medrosa, Caio. Eu era muito medrosa, porque naquele tempo os pais, eles às vezes contavam umas histórias para nós dormir logo. Eles contavam umas histórias assustadoras, sabe assim? Que nós já ficávamos com os olhinhos fechados, já estava até já dormindo, de tanto pavor que nós ficava daquelas histórias que contava. E eu lembro que a minha madrinha fez uma boneca de pano. Ela não deveria ter feito. Eu tinha pavor de boneca de pano, Caio. Nossa. Eu tinha imaginação de uma boneca de pano como uma mula sem cabeça, um lobisomem, uma assombração. Quando ela chegou, foi o dia que eu fiquei muito doente, que teve que levar no médico. Quando ela chegou com aquela boneca enrolada num papel, eu falei, eu quero ver, madrinha, eu quero ver. Quando a minha mãe desembrulhou aquela boneca de braço aberto, de perninha retinha, e com os olhos assim olhando, me olhando, eu comecei a gritar, chorar. Aí a minha madrinha falou, por que ela tá chorando? A minha mãe, não, é que por enquanto ela não costumou, para disfarçar tudo aquilo ali, né? Aquele tempo era uma desfeita, não sei o que acontecia. E aí ela foi embora. Quando ela foi embora, eu danei a vomitar, sabe? A vomitar naquele tempo não falava ir no banheiro, falava vacuar, né? Danei a vacuar, danei a vomitar. E a minha avó foi fechar nada. E eu continuava, não tinha febre, mas vomitando. Aí não havia médico, pediatra. Como eu falei pra você, havia farmacêutico. Só que farmacêutico do bom. Eu lembro que ele chamava Zil. Minha mãe levou, chegava lá, tinha aquele tanto de gente sentada, outros em pé esperando ele. Ele que consultava e dava o remédio, já tinha a farmácia ali do lado. E aí ele pegou e falou para essa menina, ela tá assustada. E ela tá com muita bicha, não falava lombriga, falava bicha, né? Ela tá com muita bicha e é perigoso ela morrer. Então nós não podemos dar ela agora um lombrigueiro. Mas vamos dar um remédio para cortar esse vômito e vai cessando a diarreia devagar. Mas eu lembro que foi o pavor disso. Da boneca, olha Da isso. boneca. Eu tinha pavor de boneca de pano. Eu nunca gostei de boneca de pano. Mas eu nunca tive uma boneca de verdade. Na minha infância, nem na minha vida. Olha. Né? Aí eu pensei, quando eu engravidei, quem sabe vai vir uma menina, eu quero dar para ela uma boneca, né? Que era meu desejo, não dela. Mas aí Deus, com alegria, deu vocês 3 homens e eu dei para vocês aquele carrinho. Que bom! Aquele brinquedo. Que eu amei! E tô esperando aí, porque eu tava vindo uma neta, tá, pessoal? Aí vai chegar a minha neta aí em julho, pode ter certeza que ela vai ganhar aquela boneca. A boneca. Tá? Vamos aí, Caio. Mais uma pergunta a fazer pra senhora. Então, agora, são de trabalho, né? As crianças de hoje, mãe, não pode trabalhar, né? Não pode, tudo. Pode dar lei, tudo. E antes, assim, vocês trabalhavam, era obrigado a trabalhar naquele tempo? Como é que era assim, mãe? Conta pra nós um pouco sobre isso. A lei não era igual agora, né, Caio? Não, nada a ver, né? Como eu falei, o estudo você tinha que estudar, mas não era obrigado a estudar. Tem pai que nem pôs o filho para estudar. O filho já crescia, o pai já, quando tinha 10 filhos, dava graças a Deus que o filho desenvolvia logo para ajudar ele. Porque ele sozinho ele não ia dar conta. Né? Entendi. Então a gente trabalhava, como eu falei pra você, a gente trabalhava, já era criança, tinha 7 anos, 6 anos, você trabalhava, 5 anos já trabalhava naquele tempo. Nossa, muito novinho. Não, trabalhava, Caio. Você era um fazendeiro e tudo, já estava ensinando a criança ali, o empregado ali, ensinando, né, não o fazendeiro, mas ensinando aquele menino a pegar o balde, despejar lá no leite, pôr ração no coxo, tratar dos porcos, né? Então a gente tinha esses trabalhos, que é um trabalho. Então, os mais velhos, os que mais sofreu. Eu era a mais velha das mulheres. Tinha o meu irmão mais velho e acima de mim tinha mais um. Então, era a terceira. Nós trabalhamos pra caramba nessa vida. Muito pequeno. Né? E sendo mais velha era pior, porque você tinha, eu mesmo, ó, eu tinha que dar banho nos meus irmãos menores, tudo.
certo? Olhar os meus irmãos menores, tratar deles na boca aqueles que não comiam, certo? E fazer muitas outras coisas da casa. Entendi. Porque os pequenos não faziam. Limpar a casa, arrumar a cozinha. Eu com 9 anos, eu já fazia toda a comida. Né? 9 anos, 7 anos, minto. Eu com 7 anos já fazia o arroz, o feijão e tudo, no fogão de lenha. No fogão e de aí lenha. de mim se eu queimasse. Ou queimasse a comida. Podia a minha não. mãe batia. É. Né? Hoje, às vezes, hoje eu mudei muito, mas eu era muito chata. Né? Tipo, uma faxineira para trabalhar para mim, nossa, ela é muito chata. Por quê? Porque eu quero o alumínio brilhando, eu quero uma panela de ferro no último, né? Minha mãe não aceitava um carvão na panela de ferro dela. Tinha que estar bem. O fogão, se a minha mãe passasse a mão ali pela Areadinho. chapa e visse um carvão que saísse no braço dela, ela já pegava nós para a orelha e dizia, isso aqui é limpo? Aí eu aprendi a lavar roupa assim, ó, cada roupa que eu lavava eu tinha que chamar, mãe, ela olhava. Eu só pedia a Deus ter misericórdia, porque se ela achar alguma mancha ou lugar que eu não esfreguei com a mão, ela joga na minha cara. Quantas roupas minha mãe jogou na minha cara? Naqueles tempos, hoje vocês falam cueca, né? Mas naquele tempo era samba canção, né? Dos homens. Do meu pai era tudo branquinha. Pra ajudar aquele povo, adorava coisa branca, sabe, Caio? Lençol branco, paninho de armário branco, tudo branco. E branco tinha que ser branco. Tinha que estar branquinho mesmo. E roupa daquele tempo não se lavava como hoje. Lavou, já põe no... Não. A roupa tinha que abençoar da quará. Então você esfregava toda a roupa, depois abria ela tudo, já tinha um quarador na minha casa, né? Tinha um pedaço assim de grama que a minha mãe plantou, então já jogava aquela roupa em cima daquela grama e depois ela dizia, Ângela, começa a torcer a roupa da grama e põe a outra para quarar. Então era assim que era lavada a roupa, não tinha um amaciante, era lavado com sabão de cinza. Tinha a gente amaciante, trabalhava não. muito. Os meninos que era homem como meu pai, trabalhava na firma, mas meus irmãos trabalham com meu irmão, trabalhava com meu tio na olaria. Eles acordavam às 5 horas da manhã, eles só tinham 9 anos. E eles levavam na capanguinha deles aquele caldeirão com comida para comer lá. Então não havia essa lei. Trabalhamos e todos da geração passada, eu te garanto, que foi bem sofrido. Mas eu digo para você, as lembranças são boas, porque nos dá saudade. Entendi. É complicado, porque vixe, hoje, né? Porque os pais hoje priorizam mais os estudos, né? Isso. Os filhos, assim, os filhos ir pra Naquele escola, tempo, não. aprender. Agora, aquele tempo não. Via que Naquele os pais, tempo, não. assim. Por isso, muito pouco eram os médicos, muito pouco eram os professores, muito pouco eram os juízes e os advogados, porque o estudo era muito limitado, só para quem podia estudar. Né? A maioria dos pobres não é que não podia estudar, eles não tinham como estudar, porque precisava trabalhar para comer. Né? Mas era tempos muito melhor que hoje. Sabe por quê? Porque você poderia dormir menino com menina e até jovem com a sua própria irmã e ninguém tocava um no outro. Ai daquele que tocasse. Nós brincávamos na rua, não tinha estrupador. Tá vendo esse homem que fez o boneco? Ai dele que tivesse uma intenção comigo e com ele morria. Naquela rua mesmo eles matavam ele. Entendi. Tá? Quando tinha um estrupador, alguém que abusava de uma criança, só essas pessoas não soubessem, porque os homens se juntavam e caçavam ele. Caçava Então, ele. era um tempo, é um tempo muito respeitoso. E você podia ficar com o tio ali, você podia ficar com o seu pai ali o dia inteiro. Hoje, as crianças não podem ficar nem com o próprio pai. O pai abusa das crianças. Nem Então. ficar com o próprio tio, que é o próprio tio que estrupou aquela criança. Que nojo que dá, cara. Na própria família. Que tristeza que dá viver nessa terra e ver como esse mundo está evoluindo para o pior e não para o melhor. Então, eu sinto saudade sim, e sei que muitos que vai ouvir esse vídeo vai sentir saudade, porque nós tinha liberdade de brincar. Nós tinha liberdade de construir os nossos brinquedos. Nós éramos pobres, tinha dificuldade, mas havia abundância na nossa mesa. Não era um manjar tão grande, mas a gente podia comer. A gente desfrutava, eu falo, por que vivemos mais? Porque ainda que não tínhamos conhecimento da vitamina que ocorria, do cálcio, né? De tudo aquela potência que corria sobre os legumes e as frutas, nós comíamos de tudo.
Nós comíamos de tudo. Ela tinha época de dar, mas todo o ano inteiro tinha um tipo de fruta. E nós comia todas as frutas. E hoje, por que nós temos mais saúde? Por que vivemos mais? E por causa da nossa alimentação lá atrás. E hoje você vai passar isso para os filhos e as crianças, eles não querem comer. Eu comi tanto inhame, olha que pelinha linda que eu tenho. Não é? Lindeza. Maravilhoso. É. Então, não tô te contando isso por tristeza, eu tô te contando isso com alegria. É verdade. Não é, Caio? É. A gente já foi pra esse lado, tipo, falou aí do estrupador, né? Então eu queria saber assim, né? Hoje, os pais não podem espancar os filhos. Nosso pai bateu muito filho, já não sei o que tem, já tem a lei do filho, já tem aquela lei que não pode bater. Antes os pais batiam, mãe? Muito assim nas crianças. Como é que era? Olha, Caio, isso até mexe comigo um pouco, né? Porque fala de tudo da minha vida. Eu sempre, como eu falei, era uma criança muito medrosa, mas uma criança muito obediente, muito esperta. Magrinha, sequinha, mas muito esperta. Catava as coisas assim, ó, do alto. Mas o meu pai batia demais. A minha mãe também batia, mas meu pai batia mais. Meu pai batia por tudo, que Deus a tenha, amo meu pai. Mas meu pai batia por tudo, sabe, Caio? Eu lembro que ele chegava do serviço e naquele tempo chamava botina, que é o sapatão que vocês falam hoje. Ah, sim. Isso. Então chamava botina. E ele chegava e tirava aquela botina e ela tinha um lugar para ficar. De vez meu pai tirar aquela botina e já naquele lugar ele tirava e ele chamava um dos filhos. E ele já assim, mãe, ele chamava uma vez. Se você não escutou, era problema seu. Você apanhava. Aí você tinha que vir correndo, guarda a minha botina. E muitas das vezes eu já andava assustada de tanto que ele batia. E eu lembro que de manhã cedo, você vê, criança, eu tinha 8 anos. Ângela, levanta. 5 horas da manhã. Cedinho, meu Deus. Para levantar, para acender o fogão. E fazer a comida para os meus 2 irmãos trabalhar na olaria com meu tio. E eu lembro que quando ele levantava às 6 horas, por ser uma criança, eu era muito lenta, Caio. Eu era igualzinho o Caio, que eu fico nervoso com o Caio. O Caio é muito calmo, o Caio é muito lento. Mas ele tem uma herança minha, sabe? Quando eu era criança. Não queria que você herdasse isso, mas você herdou. E eu era muito lenta. Se a pessoa gritasse comigo igual você e me esforçasse, eu derrubava tudo. E ele chegava e falava, mas você não fez o café ainda? Porque eu estava fazendo o arroz, o feijão primeiro. E estava deixando o café. E eu disse, você não fez o café ainda? Eu pego o caminhão, naquele tempo não existia o ônibus, era um caminhão. Eu pego o caminhão para ir trabalhar 6 horas. E você não fez? E ele já começava a bater. Eu já começava a apanhar e chorar. Eu não via minha mãe sair lá do quarto, da cama, para dizer, para isso. Sabe por que ela não fazia isso? Porque as meninas eram do pai. E os homens eram da mulher. E eu apanhei muito. E ele já começava a dar tapa, sabe? Puxar a orelha. Meu Deus, a minha orelha não cresceu. Porque ele não puxou. De tanto ele puxar. Acho que ela falou, não cresço e não cresço. Quanto ele torcia essa minha orelha. E ali o café derramava e eu apanhava direito. Aí que eu apanhava direito. Porque você está desperdiçando as coisas e não tendo cuidado. Quantas vezes eu apanhei. Quantas vezes eu quis saber por que meu pai estava me batendo. Quantas vezes senti vontade, Caio, de perguntar ao pai, mas eu não fiz nada para o senhor me bater. Ele quebrava todos os dentes da minha boca, se eu fizesse uma pergunta. Os filhos não poderiam fazer pergunta, não tinham direito de falar nada, só de obedecer. Meu pai não suviava, como muito meu tio fazia. Meu tio suviava e todos eles 5 tinham que chegar ali. Tudo junto, onde tivesse. O meu pai chamava por nome, mas ele chamava uma vez só. Vem tomar banho. Nossa, ai de você se não escutou. Porque você ia tomar banho, ele já puxava a cinta assim, ó. Naquele tempo a cinta, você tá achando que essa cinta aqui, que racha? Naquele tempo a cinta era de couro puro. Meu Deus. Ela durava anos e anos. Aquela cinta doía demais. Aquela doída mesmo. E ele batia demais, Caio. Bateu, judiou, eu fui um dos filhos, como ele falou. Antes dele morrer, a gente se tratou, a gente se acertou. No canal lá que eu tenho outro canal, sabe? Que fala da palavra de Deus. Eu dou até o meu testemunho, né, Caio? Isso, verdade. Eu dou o meu testemunho do perdão. Vai lá para você ver, para você ouvir. Lá no outro canal. Como chama os olhos que veem. Os olhos que veem, né?
Vai no outro canal, eu tô lá falando do perdão, dando testemunho do que meu pai fazia e como foi que eu consegui perdoar ele. Mas eu vim para a cidade de Mococa, foi por causa disso mesmo, de tanto que ele me espancava e eu já tinha 15 anos. Naquele tempo, quando a mãe, Caio, ela ia ter neném, hoje eu fico pensando, quando nós carregava aqueles fechos de lenha longe, buscava aquele milho pesado, minha mãe já estava grávida de outro filho. Minha mãe já estava grávida de outro filho. E olha para você ver. E acontece que minha mãe grávida, carregando todo aquele peso. E eu vi um dia que nós estava brincando, tudo no quintal. O meu pai chegou perto de nós e diz assim, presta atenção. Era uma vez só que ele falava. Ninguém sai daqui aonde está. Fica aí. Só isso. Só que ele fechou a porta da cozinha. E meu irmão chorava à toa. Ele disse, o pai vai embora, a mãe vai embora. E nós começamos tudo a chorar. Eu não. Eu não chorei. Fui pro meu balancinho e comecei a pensar, por que ele fechou? Por que ele deixou nós aqui? Logo eu vi que abriu a porta e disse, ai, graças a Deus, era minha avó que chegou. Deus abençoa vocês tudo. Não é para sair daí. Fica aí. Depois a Dinha tira vocês. E nós ficavam ali. Os 9 filhos, 7 filhos, às vezes era um tempo de 7 filhos, que estava para chegar o 8º. E nós ficava ali sentadinhos, sabe, Caio? Uns chorando, outros tristes. Nosso coraçãozinho disparava, de preocupado, o que é que está acontecendo? O que aconteceu? Passava um tempo, meu pai abria aquela porta e dizia assim, rindo, alegre. E o pai não era muito de estar sorrindo, sabe? Imagina o dia que ele sorria. Nós já pensávamos, ele vai nos matar. Então, ele sorria e falava assim, lá na porta, vem, para vocês verem o irmãozinho de vocês que nasceu. Me dava uma tristeza. Eu não sentia feliz, cara. Eu sentia tristeza porque a minha mãe contava assim, nas historinhas dela nós fazia algumas perguntas que ela deixava. Como nasce o nenê? Ela diz assim, vem um avião, para em cima do telhado e traz o nenê. Nós perguntava, ô mãe, como que o nenê chega? Ela falava assim, só desse jeito e já tá bom. E a gente não podia perguntar. E eu ficava triste, porque eu era meio curiosa, sabe? Quando meu pai chamou para nós entrar, eu falava assim, eu tava lá no quintal. Eu não vi nenhum avião no céu. Eu não vi nenhum avião em cima do telhado. Como é que o neném chegou? E eu entrava ali querendo ser a última, sabe? Então, enquanto meus irmãos estavam lá olhando, olha o olhinho dele, a boquinha dele, eu ficava lá na porta. Minha mãe falou, você nunca chegava. Por quê? Sabe por quê, mãe? Porque eu ficava muito triste de pensar como é que o neném vinha. Eu queria saber como é que o neném vinha, mãe. A senhora falou que descia de cima do telhado, um avião. Eu não vi avião. Ela falou, sempre você foi abelhuda mesmo. Que significa querer saber de tudo. Então, eu fui fazer essa pergunta para minha avó naquele dia. Eu vim tristinha, minha avó estava fazendo, porque naquele tempo, quando uma mulher tinha filho, ela ficava deitada, tipo assim, uns 20 dias. Levava, tomava banho, comia, e minha avó ficava conosco dentro de casa. Esses dias era a maior alegria nossa, porque minha avó fazia coisa gostosa pra gente. Eu lembro que o meu pai já começava a comprar as galinhas, tinha que ser galinha gorda, umas 10, 15 galinhas. E aí falava assim, cada um pode pegar uma. E a gente punha nome naquelas galinhas, beijava essa, e a gente ficava com amor daquelas galinhas, sabe? E quando botava o ovinho, a gente vinha alegrinho, porque a gente tinha aquele ovinho para comer cozido. E aquela era a minha galinha, mas de repente aquela galinha ia morrer, porque minha avó ia matar. E nós começávamos a chorar, vó, não mata não. Ela falou, essas galinhas foi comprada para matar, para fazer o caldo para sua mãe. Então, durante todo esse tempo, a minha mãe não comia arroz, não comia feijão, Caio. Não comia. A minha avó afogava aquela galinha e a caipira, tinha que ser caipira. E o caldo dela era feito, tipo assim, um purê, sabe? Um purê bem mais molinho, com farinha de milho. E ela colocava ali 2 pedacinhos de frango e levava para ela. E nós ficava felizes porque aquele dia nós tínhamos uns ossinhos para comer, né?
Asinha, um pezinho. Asinha. Né? Então a minha avó dava um pezinho, uma asinha para cada um ali no pratinho. Nós comíamos arroz, feijão, angu, né? Nós comíamos. Mas a minha mãe não comia. E eu lembro que eu cheguei assim e falei assim, Odinha, como é que o neném nasce? Não, como é que o neném chegou? Ela falou, se você voltar a perguntar isso de novo, eu vou te dar uma surra que eu nunca na vida dei nos meus filhos. Vou te dar uma surra que você não vai esquecer. E eu abaixei a cabeça com aquele pratinho e fiquei lá sentadinho no meu canto, pensando, como é que a criança vem? Isso me matava dentro. Ô, curioso. Eu era muito curiosa, cara. Mas o mais triste foi quando o meu avô morreu, sabe, cara? Então, quando o meu avô morreu, naquele tempo, quando tinha um defunto assim em casa, não havia velório. Ele ficava ali em cima da mesa ou do banco da sala e passava a noite inteira com aquele defunto ali, sabe? E o povo às vezes cantando, rezando. E eu morria de medo de defunto. Eu tinha muito medo de morto. E minha avó tinha o costume. Cada neto tinha que dar benção. Olha pra você ver. Oi. Pegar e dar benção pro defunto. Antes dele cruzar as mãos dele. Kai, imagina o show que eu dei. Parece que eu tô vendo aquele filme, Kai. Oi. Eu gritava e eu chorava, porque na minha cabeça, na hora que eu desse a mão para o meu avô, ele ia grudar minha mão e não soltar mais. Eu soltava. Minha avó, dá a benção para ele, senão você vai apanhar. Se você não der a benção para o seu avô, você vai se secar. E fazia aquele drama, sabe? Que você ia morrer logo, que você ia secar. E aí eu lembro que juntaram 2 para me esticar minha mão, para encostar a mão da mão do meu avô morto, para dar a benção. Depois a minha mãe levou em casa, imagina a surra que eu tomei, cara. Não. Mas eu apanhei de vara, para valer, para aprender a não passar vergonha nela, como mãe. Então batia muito, sabe? Os pais batiam muito. Pessoal, senão o vídeo vai ficar muito grande, né, Caio? Isso. Eu vou parar por aqui. Mas nós vamos voltar, né, Caio? Vamos. Nós vamos voltar mais uma vez para continuar esse vídeo da minha infância contando para vocês. É isso Espero aí. que vocês gostem, porque é umas palavras verdadeiras, que dá saudade, que sei que pode mover o seu coração e lembrar de você também, porque cada um de nós temos história, para que nós podemos deixar essa história, como foi a nossa vida, com quem nós brincávamos, o desejo que a gente tinha, como os nossos pais eram, mas que em nenhum momento deixamos de amar, porque nós se tornou hoje uma pessoa exatamente como eles queriam, como meu pai o queria. Hoje ele está lá com o Senhor, minha mãe também está lá com Deus, mas eu sou uma pessoa, eu tenho um caráter, e esse é porque eu tenho uma base deles. Eu tive instrução deles, eu tive um alicerce que eles fizeram em mim, para que eu fosse hoje essa pessoa que eu sou. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama